Estamos iniciando o primeiro episódio do nosso PartoCast, o podcast que descomplica a gestação e te prepara para o parto normal. E eu e minha equipe estamos empenhados em fazer esse momento ser muito especial para você, cheio de informação de qualidade, cheio de conteúdo para te deixar mais segura com as tuas escolhas sobre a tua gestação e sobre o nascimento do teu bebê. E para quem não me conhece, meu nome é Cassi Bardo, eu sou fisioterapeuta pélvica e trabalho com gestantes há quase 4 anos, recebendo dezenas de mulheres no meu consultório que tinham medo do parto normal e que conseguiram desmistificar tudo aquilo que a gente aprende desde sempre, todos os medos que nos colocam sobre o parto, sobre a gestação, e com isso elas conseguiram ter um parto mais seguro, um parto mais rápido e uma experiência mais positiva para si, para o seu bebê e para sua família. E é por isso que esse podcast nasceu com a missão de trazer informações de forma mais leve e mais prática para que você consiga ouvir, assistir no seu dia a dia, consumindo todos esses conteúdos que a gente vai trazer por aqui. E como todo nascimento é muito importante, eu te convido a curtir o primeiro dia de vida do nosso PartoCast. E hoje nós já vamos começar com um assunto muito importante, falando sobre a segurança do parto normal. Eu sei que muitas mulheres optam pela cesárea pelo medo do parto normal e entendem que a cesárea é realizada num ambiente mais controlado, é mais rápida, e isso faz, na cabeça da maioria de nós, com que seja um parto mais seguro. Mas será que o parto normal realmente é de maior risco para a mulher? Será que o parto normal expõe a mulher a mais riscos ou não? E é sobre isso, então, que a gente vai falar hoje. Deixa eu contar pra vocês que até vinheta a gente tem aqui. Esse negócio tá muito chique. Então, roda a vinheta e vamos pro nosso conteúdo. Se você já me segue nas redes sociais, você deve ter visto que eu falo muito sobre o parto normal. Eu quero te explicar um pouquinho do porquê que eu falo sobre isso, porquê que eu fiz essa escolha. A cesárea é um tipo de parto muito importante também, mas eu recebo no meu consultório gestantes que muitas vezes desejam um parto normal e acabam não tendo esse parto tão sonhado, esse desejo tão forte por medo. Então, não que a cesárea não seja um tipo de parto que pode ser escolhido, toda gestante tem direito de escolha sobre o seu parto. Mas eu vejo que as mulheres que desejam um parto normal têm muita dificuldade de encontrar apoio nessa decisão, têm muita dificuldade de encontrar informações seguras que possam deixar essas mulheres mais tranquilas com essa escolha do parto normal. Então, eu escolhi falar para as gestantes que desejam um parto normal ou para as gestantes que têm dúvidas ainda sobre o tipo de parto que querem ter, mas que querem informação sobre ambos, né? E aqui você encontra, então, esse conteúdo sobre parto normal, sobre essa forma mais natural de dar à luz, deixando claro que não somos contra a cesárea. Apenas escolhemos falar sobre parto normal por ser uma missão que eu escolhi para o meu trabalho e para estar trazendo aqui para vocês. E falando então sobre parto normal, nós sabemos que existem escolhas, inclusive, sobre o local do parto, né? Existe o parto domiciliar, existe o parto em casas de parto e existe o parto no hospital também. Sabendo que na maior parte do nosso país a gente não tem uma estrutura legal para parto domiciliar, para casas de parto, eu sempre trago informações também baseadas no parto normal no hospital, porque é a realidade da maior parte das mulheres do nosso país. Então, eu sempre trago informações voltadas para essa área, para que a gente consiga abranger o máximo de gestantes possíveis, para que todas tenham informações sobre aquilo que mais acontece no nosso dia a dia. Quando a gente fala em parto normal, a gente sabe que é um processo, muitas vezes, e na maioria das vezes, demorado, né? Um parto pode durar 2 horas, 3, 10 horas ou mais. E isso faz com que a mulher, ao imaginar o parto normal, se sinta muito vulnerável, porque é um tempo longo, onde ela não sabe o que vai acontecer, né? Principalmente mamães de primeira viagem, que se sentem mais inseguras por não terem passado por essa experiência ainda. E isso passa a ideia de que o parto normal pode não ser seguro, pode não ser tão controlado como a cesárea, né? Que é agendada, que é mais rápida, passa essa sensação de mais segurança. Mas quando a gente fala em saúde, nós temos muitos estudos nos mostrando que o parto normal é uma opção excelente, mais natural, com segurança. E é sobre isso que a gente vai desenvolver essa conversa aqui agora. O que eu quero que a gente pense, em primeiro lugar, é que hoje em dia a gente não tem mais a realidade dos partos normais que as nossas avós tinham, que as nossas bisavós, tataravós tinham. Partos domiciliares, muitas vezes sem uma equipe qualificada,
sem segurança, com grandes riscos de infecções e tudo mais. Então, a gente vem com essa ideia, muitas vezes negativa, do parto normal, por pensar em como ele acontecia antigamente. Mas hoje, essa não é mais a nossa realidade. Nós temos partos domiciliares com muita qualidade, com muita segurança, partos em casa de parto também com muita segurança. Mas falando em hospital, que é um ambiente muito controlado, com equipe especializada, com todo tipo de exame que seja necessário fazer, medicações, procedimentos. Hoje em dia a gente tem o parto normal de uma forma extremamente segura. É claro, no parto normal também podem acontecer intercorrências, e é nesse ponto que eu queria chegar. Intercorrências são os problemas que podem acontecer de forma inesperada durante um procedimento. Então, isso pode ser tanto no parto normal quanto na cesárea. Mas a gente sabe que as intercorrências, que esses problemas são exceções. Muitas vezes a gente ouve falar de um parto que não foi legal, de uma experiência de alguma mãe, de alguma gestante que não foi legal, mas saibam que essas intercorrências, esses problemas são exceções. Eles raramente acontecem, as taxas são muito baixas. Mas quando a gente compara parto normal e cesárea, existem coisas que acontecem mais na cesárea do que no parto normal. E existem estudos que nos comprovam, que no parto normal essas questões são muito mais raras do que numa cesárea, por exemplo. No parto normal, nós temos um risco menor de que a hemorragia se agrave e seja um problema para essa gestante, quando comparado a outro tipo de parto. A gente também tem menos riscos de infecção, considerando que o parto normal não é uma cirurgia. Então, isso torna a mulher, de certa forma, mais protegida, porque não acontece nenhum tipo de corte, profundo, corte de camadas. E isso diminui, então, o risco de infecções. Além disso, como o parto normal não precisa de anestesia, a mulher também fica livre desse risco de complicações pós-anestesia. Vou dar um exemplo para vocês. Acontece muitas vezes na anestesia que é feita na coluna, como a gente vê nos vídeos, filmes, novelas, quando a gestante vai fazer uma cesárea, por exemplo, essa anestesia pode ter complicações pós-parto, Na hora do parto é mais tranquilo, a mulher não sente a dor, perde a sensibilidade ali da região, mas no pós isso pode ter algumas complicações, como, por exemplo, cefaleia pós-raquidiana. O que é isso? Que palavrão é esse? É uma dor de cabeça muito intensa que acontece como efeito colateral da anestesia. E no meu consultório, por exemplo, eu já tive pacientes que tiveram esse problema. E elas me relatavam, Cassi, a cesárea realmente ela foi mais rápida, na hora tudo certo, mas agora que eu tô em casa com a minha bebê, eu não consigo levantar para amamentar ela, eu não consigo me deslocar para ir no banheiro por causa dessa complicação da anestesia. Então, como no parto normal a gente não tem esse procedimento de anestesia, assim como na cesárea, que é uma cirurgia, a gestante fica livre, então, desse tipo de complicação que pode acontecer. Além disso, no parto normal, a permanência em UTI, a necessidade de ser internada na unidade de terapia intensiva, que é a UTI, também é menor, mostrando então que o parto normal também é mais seguro nesse quesito. Beleza, mas isso também não acontece na maioria das cesáreas, gente, deixando claro, como eu falei, a cesárea é um tipo de parto importante que tem a sua necessidade, mas eu tô deixando claro aqui para as gestantes que desejam um parto normal, que em diversos quesitos ele é mais seguro, sim, do que o outro tipo de parto que a gente tem, que é a cesárea, tá? Essa comparação é só para que quem deseja um parto normal entenda que ele é, sim, seguro em diversos aspectos quando comparado a outro tipo de parto, tá bom? E agora falando um pouquinho do bebê, que muitas mães não pensam nem nelas mesmas quando pensam em tipo de parto, pensam mais no bebê. Será que meu bebê vai sofrer durante o parto normal? É tão longo, é cansativo, Será que isso não prejudica meu bebê? Será que ele tem que fazer muita força? Ele pode acabar nascendo com algum problema por causa dessa questão do parto normal ser longo? Então, gente, o parto normal ele também é mais benéfico para o bebê por diversos motivos. Eu vou trazer alguns deles aqui para vocês entenderem melhor. Infelizmente, quando a gente fala em cesárea no nosso país, muitas vezes acontece do bebê acabar nascendo antes do tempo ideal, Antes do tempo que ele precisaria para amadurecer. E quando a gente fala em parto normal, a gente sabe que na maioria das vezes o bebê vai avisar quando estiver pronto, Quando é o momento realmente dele sair do forninho. Então, o parto normal também diminui as chances de prematuridade do bebê, o que auxilia na formação dele, no sistema imunológico, na formação dos órgãos e tudo mais. Então, essa é uma questão também que torna o parto normal mais seguro.
No parto normal também, quando o bebê passa pela região íntima da mulher, quando o bebê passa pelo canal vaginal, isso auxilia a parte respiratória do bebê. Então também diminui as complicações respiratórias ao nascimento. E isso, consequentemente, diminui as chances do bebê precisar de uma internação na UTI. E depois de todas essas informações que eu trouxe, então, né, informações comprovadas, dados, estudos, isso não significa que o parto normal é o cenário perfeito e que a cesárea é o vilão. Não, isso só nos mostra que o parto normal é sim seguro. Mas se o parto normal é seguro, por que as gestantes ainda têm tanto medo, né, de ter o parto normal? O que traz pra gente esse medo, essa insegurança? É uma questão cultural, né, gente? A cesárea, ela predomina hoje em dia as taxas. A gente tem muito mais cesáreas no nosso país do que parto normal, porque no decorrer dos anos isso foi se tornando assim. Então, quando a gente percebe que o mais comum, que o mais normal é a cesárea, a gente pensa, mas por quê? Será que o parto normal, então, não é seguro? Será que é por isso que a maioria das mulheres acaba tendo uma cesárea? É isso que gera insegurança na mulher, o fato de a maioria dos nascimentos serem pela cesárea. E como é que a gente muda essa realidade cheia de medo, né, de inseguranças? Fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui. Esse podcast vem justamente para desmistificar o parto normal, para te ajudar a lutar contra esses medos, contra essas inseguranças, como no episódio de hoje, onde eu te mostrei que o parto normal é comprovadamente mais seguro para a mãe e para o bebê. E agora, para a gente descontrair, eu quero contar para vocês que nós temos um quadro nesse podcast, aqui no nosso PartoCast. E é um quadro que ainda não tem nome. É uma criança que nasceu e não tem nome, porque eu quero a ajuda de vocês para escolher o nome desse quadro. Então, quem me segue lá no Insta vai ter uma caixinha de perguntas. Quem ainda não me segue, faça o favor para nos ajudar a escolher o nome desse quadro. E nesse quadro, então, eu escolho uma frase para a gente finalizar o nosso episódio e para ficar ecoando aí na cabeça de vocês uma reflexão, para que vocês pensem nessa frase com muito carinho e isso também ajude vocês a se sentir mais segura. Então, eu vou ler a frase para vocês aqui e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A frase de hoje é a seguinte: eu confio no meu corpo. Uma frase forte, uma frase curta, rápida e muito forte. Quando a gente não confia no nosso próprio corpo, a gente não tem como exigir que ele faça aquilo que a gente deseja. A gente precisa, antes de tudo, entender que o nosso corpo foi feito para parir. Existem formas de facilitar, existe o que fazer e muito. Mas o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é confiar no nosso corpo. Então, amanhã de manhã, quando você acordar, a primeira frase que você vai pensar é: eu confio no meu corpo. Mantra essa frase. Repete ela 100 vezes no dia, até que ela se torne verdade aí dentro e vocês ganhem essa confiança no corpo de vocês. Então é isso, gente. O PartoCast nasceu e eu conto com vocês para que ele cresça com a gente, comigo e contigo. E eu esqueci de falar lá no início, mas esse episódio completo e todos os demais vão sair no YouTube. Então também se inscreve lá, me acompanha por lá. E ele vai estar disponível na tua plataforma de áudio favorita. Também lá no Instagram a gente vai estar interagindo sobre o podcast. É lá que vocês vão me ajudar a criar essa criança. Então me segue lá no Insta pra gente poder escolher o nome do nosso quadro e muitas outras coisas que ainda estão por vir aqui no PartoCast.